Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa contradição simplesmente fascinante que define a nossa cultura moderna. É só parar para pensar. A nossa sociedade praticamente declarou guerra à imaginação e às imagens durante séculos. E mesmo assim, de um jeito totalmente irônico, a gente acabou sendo dominado por telas em todos os cantos imagináveis. Para entender que maluquice é essa, vamos nos guiar pelas ideias brilhantes da obra de Gilbert Durand. Bora desvendar esse mistério? O nosso roteiro para essa análise é bem direto. Vamos passar por 5 etapas. Primeiro, o grande paradoxo ocidental. Depois, uma história de iconoclasmo. Na sequência, o imaginário contra-ataca. Aí entramos na ironia da tecnologia. E, por fim, como a ciência valida a imagem. O nosso grande mapa para essa jornada é a obra O Imaginário, do renomado estudioso francês Gilbert Durand. Sabe o que é mais legal nesse estudo? O escopo dele é simplesmente colossal. Durand não fica preso na caixinha de uma única disciplina. Ele costura teologia, psicologia, biologia e sociologia para entregar uma visão muito, mas muito completa sobre como a gente lida com a filosofia da imagem no nosso dia a dia. Ponto 1. O grande paradoxo ocidental. A grande pergunta que ancora a nossa discussão hoje é o seguinte: como uma cultura que, lá no fundo, sempre desconfiou das imagens, acabou criando uma civilização inteiramente dominada por elas? A obra aponta uma coisa muito curiosa. Enquanto civilizações não ocidentais, como as asiáticas ou as pré-colombianas, misturavam símbolos, imagens e verdades complexas numa boa, o Ocidente fez exatamente o oposto. A gente separou as coisas. De um lado a verdade, do outro a imagem. É no mínimo irônico pensar que os mesmos alicerces culturais que morriam de medo do visual acabaram gerando esse mundo hiperconectado em que vivemos hoje. Para entender como isso aconteceu, a gente precisa focar num conceito-chave, o iconoclasmismo. E olha, não é só sobre sair quebrando status por aí, não. A obra argumenta que o Ocidente sofre de um iconoclasmismo endêmico, ou seja, é uma postura filosófica enraizada na nossa cultura que joga a imagem, a imaginação e a metáfora lá para baixo. Trata tudo isso como um pensamento de segunda categoria, muito inferior àquela lógica dita pura, rigorosa, que é baseada só no texto escrito. Vamos para a segunda parte. Uma história de iconoclasmo. É aqui que a gente encontra a verdadeira raiz do problema. A tal da lógica aristotélica, que praticamente fundou o pensamento ocidental, funciona na base do ou isto ou aquilo. É uma lógica totalmente binária. Ou uma coisa é 100% verdade ou é mentira. Não tem meio termo. Mas o imaginário é infinito. Ele é ambíguo, fluido, cheio de símbolos e significados. E adivinha, como a imagem não cabia nessa caixinha perfeita e exata, ela passou a ser vista como enganação. Para se ter ideia, um filósofo cartesiano chegou a chamar a imaginação de a amante do erro e da falsidade. Pesado, né? E a forma como essa desconfiança cresceu com o tempo é fascinante. A semente foi plantada lá no século IV a.C., com Aristóteles. Depois, no século XVII, o racionalismo de Descartes e Galileu jogou uma camada de cimento por cima, porque eles queriam enxergar o universo de forma puramente mecânica e matemática. Mas o ápice mesmo rolou nos séculos XVIII e XIX, com o positivismo. O movimento expulsou tudo que não pudesse ser classificado como um fato puro e provado. O resultado? Os poetas foram taxados de sonhadores inúteis e a imaginação virou sinônimo de delírio. Mas tem um detalhe muito importante: esse iconoclasmo não surgiu do nada. O texto mostra que houve uma união poderosa de duas forças gigantescas. De um lado, a gente tinha o método grego da verdade lógica, o socratismo. Do outro, o rígido monoteísmo originário da Bíblia, presente no judaísmo, cristianismo e islamismo, que proibia rigorosamente a criação de ídolos ou imagens. Imagina a junção disso. O zelo religioso contra a idolatria deu as mãos para o rigor científico inicial. Estava erguido aí um muro de tijolo maciço contra o pensamento visual. Ponto 3. O imaginário contra-ataca. Mas é claro que o imaginário não ia se entregar tão fácil. Aconteceu uma verdadeira resistência subterrânea ao longo da história. Tivemos os defensores das imagens lá no Oriente Bizantino, depois veio São Francisco de Assis, enxergando o divino direto nas formas da natureza. Aí tivemos a explosão do barroco, que o livro descreve de um jeito lindo como o banquete dos anjos, super abundante. E, claro, o romantismo, que peitou o racionalismo iluminista, dizendo que a intuição poética era tipo um sexto sentido, um caminho genuíno e poderoso de acesso à verdade. Quarta parte. A ironia da tecnologia. Aqui a história ganha um toque de genialidade com um conceito chamado o efeito perverso. Em resumo, a mesma ciência puritana e positivista que abominava as imagens e venerava os dados frios acabou inventando, sem querer, a maior máquina de produção visual de todos os tempos.
A tentativa sistemática de sufocar o visual foi exatamente o que acabou causando a explosão dele. Para ilustrar melhor, foram as ciências mais rigorosas e exatas, a física e a química clássicas, que deram à luz as tecnologias de mídia. Processos puramente químicos geraram a fotografia e o cinema. Pensa no cientista Heinrich Hertz, por exemplo. Ele descobriu as ondas eletromagnéticas, mas achava que tudo aquilo era inútil e puramente teórico. Ele não fazia a menor ideia de que aquelas fórmulas secas estavam abrindo as portas para a invenção da televisão e, consequentemente, para o reino onipresente do vídeo que a gente respira hoje. E para provar a força descomunal desse efeito perverso, fica muito claro que a imagem midiática satura a mente de qualquer pessoa hoje do berço ao túmulo. A tela dita a educação desde cedo, molda o entretenimento e até nosso comportamento social. É o ápice da ironia. O Ocidente, que foi vacinado lá atrás pelo iconoclasmo, criou uma linha de montagem incontrolável e obsessiva de imagens. E chegamos ao quinto e último ponto. A ciência valida a imagem. A reviravolta final acontece no século XX, quando as próprias ciências admitem que o racionalismo puro simplesmente não dá conta de explicar o ser humano por completo. A análise de Durand organiza essa validação da imagem em 3 pilares maravilhosos: a psicologia profunda, a biologia com a neurociência e a união da antropologia com a sociologia. No fim das contas, a ciência provou com dados o que os artistas e místicos sempre souberam. No primeiro pilar, a psicologia profunda balançou as estruturas. Sigmund Freud provou por A mais B que a mente humana não funciona só com ideias perfeitamente lógicas. Pelo contrário, nas nossas fundações mentais, a gente opera na base de imagens completamente racionais através de sonhos e símbolos. O nosso inconsciente revelou que a imagem é a linguagem original da mente e, de jeito nenhum, um mero erro da razão. E aí, Carl Jung pegou isso e normalizou a imagem de vez. Para Jung, pensar por meio de símbolos e mitos não é uma doença, não é maluquice nem falta de nexo. Na verdade, ter uma mente que consegue abraçar vários símbolos é sinal de muita saúde mental. A imagem deixou de ser algo para a gente ter medo e se tornou o principal agente de cura e reconstrução psíquica que temos à disposição. O segundo pilar vem diretamente da biologia. Acontece que o cérebro humano demora demais para amadurecer. É um processo biológico chamado neotenia. Como o nosso desenvolvimento físico é super lento, a gente nasce precisando desesperadamente do aprendizado cultural para sobreviver. Ou seja, a gente não cria símbolos por acidente. O cérebro humano já vem de fábrica com vias neurais que precisam dessas conexões simbólicas inatas para que os comportamentos se desenvolvam direito. Nós fomos biologicamente desenhados para o pensamento imagético. Essa leitura biológica ganha um peso enorme com a antropologia. Os cientistas constataram que o Homo sapiens sempre foi, desde as cavernas, um Homo symbólicos. É só pensar naqueles crânios primitivos que foram enterrados com rituais, signos e objetos. Isso escancara que a nossa capacidade de usar símbolos nunca foi uma invenção tardia ou um desvio lógico. Desde o primeiro dia, lidar com imagens foi a característica principal que definiu a inteligência humana. Por fim, o terceiro pilar traz a sociologia exorcizando um velho fantasma. Por décadas, estudiosos europeus olhavam para civilizações baseadas em mitos e as chamavam de primitivas ou pré-lógicas. Mas os estudos sociais mais modernos jogaram esse eurocentrismo no lixo. Ficou provado que o chamado pensamento selvagem é uma matriz de símbolos infinitamente rica e super respeitável. Não existe um jeito inferior de pensar. Existem apenas formas variadas e todas fascinantes de construir a realidade em que vivemos. E tudo isso deixa a gente com uma baita reflexão para encerrar essa análise. Olha o cenário geral. Passamos séculos desvalorizando completamente a imagem. E agora fica claro pela biologia e pela psicologia que a gente é programado para os símbolos. Aquele efeito perverso, ironicamente, lotou nossa vida de telas. Mas os nossos sistemas educacionais ainda batem na tecla de que a lógica pura é a única forma real de conhecimento. Se nós somos, lá no nosso DNA, o Homo Symbólicos, não seria hora de parar de lutar contra a nossa própria natureza e começar de fato a usar o imenso poder da imaginação a nosso favor? Fica a provocação. Um grande abraço e até a próxima!